Certo. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Jéssica. O meu trabalho de conclusão de curso, então, é sobre a adequação do acesso a silos, elevadores, secadores e galerias metálicas existentes à NPT 27 e análise do fluxograma e equipamentos para recebimento e beneficiamento de grãos de arroz e soja. Então, uma breve introdução. A nona estimativa da Conab para a safra atual, 2020-2021, ela indicou um crescimento de 2% na produção de grãos comparado ao ano passado, a safra passada. Esse indicativo, ele é um volume na ordem de 262,13 milhões de toneladas estimadas no caso de grãos. Isso indica um crescimento de 5,11 milhões de toneladas de grãos em relação à safra 2019-20. As regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte foram as que tiveram altas nas suas estimativas. Na região Sul, então, se tem uma estimativa de produzir 81 milhões de toneladas. Isso equivale a 30,8% do total nacional de produção de grãos. O Centro-Oeste, que é o maior produtor, no caso, ele é equivalente a 45,5% da produção do país. Nessa última estimativa da Conab, ele teve uma redução em 1,8%. Aqui a gente tem um gráfico onde representa esses dados, então a gente pode ver que o Centro-Oeste ele tem equivalência então a 45,5% da produção de grãos, seguido então da região Sul. O estado do Rio Grande do Sul ele tem 13,9% da produção nacional de grãos, isso conforme a estimativa no caso do mês de maio, tá? Do IBGE. O agronegócio ele é considerado um dos principais pilares da nossa economia, tá? Isso devido à pesquisa e à tecnologia que conseguiram fazer com que a gente tivesse ao longo dos anos um aumento de produtividade. A área de semeadura, ela apresentou um crescimento de 4,2% em relação à área utilizada na safra passada. Se estima nessa safra agora de 68,7 milhões de hectares. Esse gráfico aqui, ele mostra para a gente, ao longo dos anos de 1990 até o ano de 2018, o crescimento, então, no caso da área, onde estava sendo produzido, e a produção e a produtividade, onde a gente consegue enxergar que a produção e a produtividade, eles tiveram um aumento muito superior em relação à área, o que demonstra que essa questão da pesquisa e da tecnologia impactaram em a gente produzir mais em menor área. O maior exportador de grãos do ano de 2020 foi os Estados Unidos, com 138 milhões de toneladas, seguido então do Brasil, com 122 milhões de toneladas. A produção de grãos do ano de 2011 a 2020 cresceu no Brasil 5,33%, e no mundo isso foi de 2,03%, ou seja, a nossa produção ela foi maior que o dobro. Então, nos próximos anos, a estimativa, no caso, é que o Brasil supere os Estados Unidos em exportação e até o ano de 2050 se estima que a nossa produção ela supere os 500 milhões de toneladas, fazendo com que a gente seja ainda mais importante para a segurança alimentar do mundo. O constante crescimento nesse setor agrícola também levou a uma demanda, no caso, pelo aumento da armazenagem e beneficiamento de grãos por todo o país. E também precisa, para isso, um processo cada vez mais ágil e eficiente. As unidades de produção e recebimento de grãos, no caso, elas são projetadas tomando sempre como base qual que é o produto principal que vai ser beneficiado nessa unidade. Para isso, se faz, então, necessário conhecer o grão, conhecer o produto, ter conhecimento das características agronômicas desse produto. Se define, então, um fluxograma de equipamentos para essa unidade, quais os equipamentos vão ser utilizados, como serão utilizados, qual o procedimento, a regulagem, a manutenção necessária, e isso leva, então, a se ter uma qualidade e uma agilidade no processo. E um processo eficiente e ágil, ele exige cada vez mais segurança. Conforme teve o aumento dessa produção, também teve o aumento do número de acidentes no nosso país, nas unidades armazenadoras de grãos. Muitos deles considerados, então, no caso, muitos deles são fatais. Isso devido à queda em altura, intoxicação, incêndio, asfixia da massa de grãos. E as principais causas que podem ser relacionadas, então, seria o despreparo dos trabalhadores, os ambientes inadequados, a falta de medidas de segurança e até mesmo os equipamentos inseguros para a atividade humana. O projeto se justifica, então,
Pela necessidade do conhecimento dos produtos que seriam recebidos numa unidade de armazenamento de grãos, para que seja feito o processo, então, com qualidade, reduzindo as perdas, da necessidade de conhecer os equipamentos, com a sua função e o que altera em cada equipamento conforme cada produto que vai ser beneficiado, e também a necessidade de um processo cada vez mais ágil, eficiente e seguro, prezando não somente pelo lucro, mas também pela vida humana. O objetivo geral desse projeto, então, foi o estudo de caso de uma unidade de recebimento, beneficiamento e armazenamento de grãos de arroz, no quesito da segurança do acesso aos equipamentos de armazenagem e uma análise em parte do fluxograma dessa unidade no caso de recebimento de grãos de soja. Os objetivos específicos, então, foi identificar quais seriam os problemas em relação à segurança no acesso e os riscos possíveis em silos, secadores, elevadores e galerias metálicas nessa unidade, que seria um estudo de caso, então. E identificar também o produto foco de recebimento, que é o arroz, e o que teria de alteração em cada equipamento nesse fluxograma selecionado, caso fosse selecionado para trabalhar com soja e não mais com arroz somente. Uma revisão breve sobre a literatura em relação à soja. Então, a soja ela tem origem no leste da Ásia. Segundo Morse, o local seria, então, a área central da China. Heimovitz, ele concluiu em 1970 que ela foi domesticada no norte da China no século XI a.C. A produção de soja brasileira em escala comercial, ela se iniciou no nosso estado, no Rio Grande do Sul, e tendo como base, então, o município de Santa Rosa, que é considerado o berço nacional da soja. No início, essa produção ela tinha como objetivo, então, a produção de forragem e grãos para alimentação de suínos. Então, se teve uma grande revolução alimentar, de modo que hoje não se tem uma proteína vegetal com melhor custo-benefício para a produção de carne, leite, ovos e derivados do que a soja. Além disso, também tem os efeitos benéficos da soja para o organismo humano, principalmente quanto às proteínas e a isoflavona. A isoflavona é um fito-hormônio muito importante, principalmente para o organismo feminino. Então, o Brasil em relação à soja. Em 2021, é esperada uma exportação próxima de 86,65 milhões de toneladas. A área plantada de soja no ano de 2020 e 2021 teve um crescimento de 4,2% em comparação à safra anterior, chegando a 38,5 milhões de hectares. A estimativa da produção de soja para essa safra é de 135,86 milhões de toneladas, sendo um aumento de 8,8% em relação à safra passada. Então, a gente pode ver que em relação à produção total de grãos, a soja ela supera a metade desses números, né? O que beneficia? Além do clima favorável, também tem a questão do investimento em tecnologias de semeadura, principalmente nas regiões centro-oeste e sul, que fazem com que esses dois estados sejam os maiores produtores de soja no nosso país. Quanto ao arroz, que é outra cultura que a gente vai estar trabalhando nesse projeto. Então, diversos historiadores e cientistas, eles apontam o sudeste da Ásia como o local de origem do arroz. No Brasil, isso remonta aos primeiros anos depois do seu descobrimento. No século XX, a risocultura ela foi marcada por uma expansão das lavouras irrigadas no nosso estado, no Rio Grande do Sul, visando o mercado internacional. Hoje, a gente pode dizer que 95% dos brasileiros consome e mais da metade faz pelo menos uma refeição ao dia com um grão de arroz. Ele é um cereal rico em vitaminas do complexo B, tiamina, B1, riboflavina B2 e niacina B3, que são vitaminas que elas são muito importantes para o organismo humano, desde a respiração celular, produção de ATP, para os tecidos, para os órgãos, e ela é uma vitamina muito importante para o nosso organismo. O Brasil, então, por muitos anos, ele foi exportador de arroz, e aí na década de 80 passou a importar em pequenas quantidades, cerca de 5% da demanda total. A partir dos anos 90, se tornou um dos principais importadores de arroz, chegando a 2 milhões de toneladas no ano de 98, quando superou, então, a média superior a 10% da demanda interna sendo importada. A partir dos anos 90, o Uruguai e a Argentina responderam, então, por 85% a 90% das importações brasileiras. E a estimativa da Conab para a safra 2020 e 2021 é que vai ser 4% maior que a safra 2019 e 2020, com uma previsão de 11,63 milhões de toneladas produzidas e a área de 1.684 hectares, seria um incremento, então, de 1,1% em relação à safra anterior. A região sul é pioneira e que tem a maior influência e importância no país
na produção do arroz, é responsável por 70% da produção nacional desse cereal. A revisão da literatura em relação à armazenagem e beneficiamento de grãos. Então, desde o período dos faraós, a gente pode dizer, no Egito, o povo ele já armazenava o excedente de trigo e papiro que eles utilizavam como moeda de troca para outros produtos que eles não tinham produção local. Qual o objetivo do armazenamento de grãos? Então, seria manter a qualidade do produto que veio do campo. Isso permite uma redução de custo de transporte, de produção, de coordenar a oferta-demanda, auxilia no processo de produção e de marketing em si do produto. Nos anos 1940 a 60, se teve a construção no Brasil de diversos armazéns que são conhecidos como convencionais, que são armazéns de fundo plano, sem transportador, que são usados principalmente foram usados para sacaria e armazenagem de café e arroz. A partir dos anos 60, quando se teve a granelização dos produtos, esses armazéns ficaram defasados, usados normalmente para café e algodão, sem finalidade de armazenagem de produtos oriundos das lavouras, que é a granel no caso. Nas décadas de 60 e 70, então, se iniciou a granelização da armazenagem, se teve o abandono da sacaria e passou-se, então, a ter a construção de silos e armazéns graneleiros no Brasil. Numa unidade de armazenagem, então, normalmente os principais equipamentos seriam a máquina de limpeza, secador de grãos, transportadores de grãos de carga e descarga, os silos metálicos, e esses silos compostos, então, por sistemas como de termometria e aeração para a questão da armazenagem segura dos grãos. Então, de acordo com o Cogo, que é uma consultoria de inteligência no agronegócio, a capacidade estática do Brasil em 2020 ela era de 170,1 milhões de toneladas. Nos últimos 10 anos, a produção ela cresceu 88,3 milhões de toneladas. E a capacidade de armazenagem aumentou apenas 29,6, isso dá cerca de um terço do que aumentou a produção. Então, conforme a Conab, o ideal seria que a capacidade estática de um país fosse 1,2 vezes maior que a sua produção de grãos. E nós estamos, então, com um número em 0,7 no ano passado. Além disso, apenas 16% dessa capacidade apenas 16% está localizada nas propriedades rurais, o que sobrecarrega toda a parte do sistema de transporte e armazenagem intermediária em épocas de colheita também. E mais um fator também importante é que um percentual dessa capacidade estática não atende nem os preceitos mínimos para uma boa armazenagem, o que faz com que o déficit nesse setor seja ainda maior. Então, aqui um fluxograma básico de uma unidade de recebimento e armazenamento de grãos. Um produto limpo, quando ele chega na unidade, limpo e úmido, no caso, ele passa pelo secador e vai para os silos. Um produto seco e sujo, então ele também tem que passar pela limpeza, pela secagem, pela armazenagem. Um produto úmido e sujo, ele vai passar pela limpeza e pela secagem, depois para armazenagem. E um produto seco e limpo, ele pode passar direto para o armazenamento.